Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem, 100% gratuito, aqui para o YouTube. Oi, eu sou a professora Thaís Formaggio e eu estou aqui para te ajudar a gabaritar Geografia no Enem. E para isso, nós estamos com um curso completo. Nós já estamos na semana 25, na semana que vem, semana 26, para vocês seguindo o conteúdo, tá? Vamos ver do que a gente está falando. Que curso é esse? Habilidades e competências. Para poder montar esse curso, eu usei a matriz de referência do Enem, que funciona como se fosse uma espécie de edital do Enem. Agora, nós entramos nessa parte mais associada à dinâmica da natureza. Já falamos tanto de economia, essa aqui já é a 25ª aula, feita de forma totalmente gratuita para vocês. E agora, a gente vai falar sobre dinâmica climática, que eu sei que é um medo de alguns de vocês. Mas eu prometo te ajudar através da prática, obviamente também através de um bom levantamento de revisão teórica, a não ter medo mais desse assunto. Para isso, basta você baixar o material, todas as informações ficam aqui na descrição, lá na plataforma você pode baixar esse material, aula 25 e 26, dinâmica climática. São vários exercícios, são 14 para ser mais direta, mas desses 14 exercícios nós vamos dividir, porque são 2 aulas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre clima de uma forma geral, a parte mais de conceitos, e depois na aula 26, eu vou te ensinar a analisar climograma, que é esse gráfico aqui, ó, um famoso gráfico do clima, que eu sei que você tem bastante medo, mas eu vou te ensinar da forma didática como eu venho fazendo até aqui para ajudar você. Bora lá? Primeira coisa, você sabe que esse é um curso por questões? Mas mesmo ele sendo um curso por questão, eu sempre gosto de fazer algumas anotações teóricas para poder te dar um embasamento legal. A gente já começa com aquela velha definição da diferença entre tempo e clima, tá? E não é aquela cantada que você recebeu talvez ali num correio elegante. Tempo é o que a gente está perdendo, clima é o que está rolando. Não, não é essa. Mas daí tá a dica para você usar. Fica até como ali uma forma, né, de você chamar a cheirosa, chamar o cheiroso ali para uma conversa e a pessoa ainda entender que você é culto, muito inteligente, que manja a diferença de tempo e clima. Mas, queridos, tempo é aquilo que eu olho pela janela. Clima é um padrão. Quando você acorda de manhã, tá frio, depois à tarde tá calor e à noite fica frio de novo, não é o clima que tá maluco, como a maioria das pessoas dizem. O que tá maluco é o tempo. Ou não tão maluco assim, porque dependendo do lugar que você tá, das estações do ano, é comum ter essa mudança de tempo durante o dia. Então eu gosto de definir tempo como o estado momentâneo da atmosfera. E quando eu falo momentâneo, isso vai depender, então, do local. Porque, às vezes, dentro de uma mesma cidade, a gente tem uma escala local de observação. Nunca aconteceu de você ligar para uma pessoa da mesma cidade e você falar, nossa, está chovendo tanto aqui. Ela fala, sério? Aqui não caiu uma gota. Então, tem o local. E também, queridos, tem o tempo. A gente está falando algo que muda diariamente. E não só dentro de um dia, tá? A mudança pode ser dentro de um mesmo dia. De manhã de uma forma, à noite da outra. Lembra na escola, quando você tinha tempo simples, hein? Você fazia um cabeçalho e aí você tinha, não sei como era na sua escola, na minha tinha a Dona Angélica. A gente colocava um solzinho e aí colocava Campinas, colocava o dia. Hoje o dia está ensolarado. Então dizer se está ensolarado, se está nublado, temperatura, vento, são todos elementos que me ajudam a determinar o tempo. Tudo bem? Por isso que é previsão do tempo, não clima. Porque clima é um padrão. Padrão atmosférico. Para isso, queridos, é como se fosse uma sucessão de tempos, um conjunto de tempos. A gente observa mais ou menos 30 anos do tempo meteorológico e consegue estabelecer um padrão, ó, um conjunto de tempo. Que tempo é esse? Não o cronológico, o tempo meteorológico, tá? E para isso, esse conjunto de tempo, conjunto, né, no singular, nós estamos falando de uma observação de 30 anos. Então, vamos dar exemplo. Ali o exemplo era o dia estar ensolarado, poucas nuvens
e quente. Isso é o tempo, isso pode mudar. Agora, o clima é temperado, tropical, polar. É um padrão. Tudo bem? Vou sair aqui para você conseguir copiar. Até aqui bem tranquilo, né? Mas daí que tá. Quando a gente fala do clima, você não pode misturar essas duas palavras. Se o clima é um padrão, o que eu usei para determinar? Existem os chamados elementos. Elementos climáticos. E existem os chamados fatores. Isso a gente não vai detalhar cada um, mas nós vamos testar nos exercícios, porque isso vai aparecer. Como o próprio nome diz, elemento é aquilo que compõe o clima. Então, quando você olha o clima, quando você vai olhar ali a temperatura de um país, eu já dei a resposta. Então, temperatura é um elemento. Se chove ou se não chove, a umidade é um elemento. Porém, a pressão atmosférica também é um elemento. Nós temos associado à pressão a dinâmica dos ventos. Tudo isso são elementos que compõem o clima. Então, quando eu vou estudar o clima de um país, eu vou olhar a temperatura, a umidade, a pressão, a dinâmica dos ventos. Agora, o que são os fatores, tá? Você pode colocar aqui elemento é o que compõe o clima. E o que são os fatores? Fatores é tudo aquilo que tem capacidade de alterar os elementos. Então, por exemplo, se temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, é um elemento climático, por que a temperatura não é a mesma no mundo? Por que tem temperaturas diferentes? Ah, professora, porque na aula lá de astronomia, de movimentos da Terra, você falou pra gente sobre a latitude. Falei mesmo, né? Quem ensina pode cobrar. Então você tem razão. A latitude. Ah, mas a gente também não falou de relevo? Não falou, por exemplo, de montanhas como o Himalaia na aula de geomorfo? Queridos, esse curso é um curso acumulativo. Não são aulas aleatórias. A minha ideia é de dedicar o meu tempo, de vir aqui. Queridos, para você ter uma noção, eu gravo de uma aula para outra. Eu estou no intervalo de 1 horinha que eu tenho de uma aula para outra e eu aproveito para gravar para vocês. Então, não é para você ficar assistindo vídeos aleatórios, é para você completar um curso. E para isso, você tem que lembrar que a gente já falou que, por exemplo, montanhas vão gerar um relevo mais elevado. E a altitude também pode influenciar. Outra coisa que também é um fator. Se você é mais úmido ou se você é mais seco. Você está mais para o continente? Continentalidade? Ou você está mais próximo do litoral? Maritimidade. Porque isso vai trazer consequências. Consequências como estar mais próximo ou mais distante da água. E também o fato de que estar perto da água, aí é uma questão de física, hein? Estar perto da água, eu tenho um regulador térmico melhor. Lembra aquela história que a gente aprende em física sobre calor específico? O poder de um corpo de se aquecer, quanto de energia ele precisa para aquecer e o quanto de energia também ele devolve para o meio ambiente? A água precisa de muito mais energia para conseguir se aquecer comparada à areia. Ao mesmo tempo, ela também devolve essa energia de uma forma mais lenta, já que tem mais energia para ser devolvida. Então, normalmente, cidades que estão próximos da água têm uma temperatura que varia menos do que cidades que estão no continente. É a mesma lógica de lembrar na praia. Sabe quando você está na praia de manhã e você já está andando que nem um calango louco, porque dá 8 da manhã e a areia está queimando seu pé? Porque a areia vai ter um baixo calor específico, né? Ela se aquece muito rápido, mas também se resfria rápido. À noite a areia já está geladinha. Então, quando você tá, eu estou comparando a areia com o continente numa analogia aqui bem sucinta, mas para ficar didático para você. Então, quando você tá numa cidade muito para dentro do continente, normalmente a sua temperatura vai variar mais do que cidades litorâneas. Então, Moscou tem maior temperatura do que Londres, já que Londres está mais cercado de água. Legal, né? Isso tem a ver com física. Aquela questão até das brisas marinhas também. Vai ter uma questão na lista que eu vou poder falar disso para você, tá? Não se preocupa, a gente vai falar desses pontos na lista e eu vou te ajudar. Além disso, a gente não pode esquecer que, às vezes, no oceano, a gente tem como se fossem umas porções de água, eu falo isso na aula 26, são correntes marítimas.
Correntes marítimas são porções d'água, né, que acabam viajando. Deixa eu mudar a tela para não atrapalhar vocês, ó, que acabam viajando e não na verdade atrapalham, né, e acabam modificando o clima local. Falando nisso, a gente também não pode esquecer da dinâmica das massas de ar, que são verdadeiras bolhas que viajam de um lugar para o outro na atmosfera, também influenciando. Mais um. Esse aqui tem que tomar cuidado. Ele é consequência do clima, mas ao mesmo tempo acaba sendo também algo que pode influenciar, que é a vegetação. Por que a vegetação é consequência do clima? Vegetação vai ser a nossa aula 27. Na verdade, 28. 27 a gente fala de água, eu acho. 28 a gente fala... Isso, 27 eu falo de água. 28 eu falo sobre biomas do Brasil. Vou usar um mapa do IBGE, um mapa do Aziz Absaber e comentar sobre esses biomas e domínios para você. Mas, por exemplo, vamos pensar na floresta amazônica. Ela só é possível graças à grande umidade disponível. Só que, ao mesmo tempo, essa floresta também é responsável por ajudar na umidade, né? Ela também é responsável por trazer sombra, que torna ali tudo mais ameno. Então, a vegetação, ao mesmo tempo, ela é resultado e, ao mesmo tempo, ela é influenciada pelo clima. Ela é resultado e ela influencia, na verdade, não é influenciada, né? Ela é influenciada e também influencia o clima. Fechou? Então, esses são os elementos, esses são os fatores. Qual é o nosso desafio quando a gente estuda clima? Óbvio, pessoal, que essa não é uma aula para a gente estudar cada um dos fatores, tá? Isso eu faço lá na minha plataforma, eu tenho uma plataforma para vestibulares paulistas que pedem essa maior atenção. Aqui pro Enem, eu consigo, através dos exercícios, te ajudar. Vamos lá? Como sempre? Começamos assim, ó. A gente sempre dá aquela olhadinha para a fonte, para poder saber o tema, né? Para poder saber o que o exercício quer, e aí a gente vai eliminando. Vamos lá? Antes e depois da chuva. A gente sempre lê a fonte, lembra na ordem? Você está ficando acostumado comigo. Eu sempre leio a fonte, tem a ver com chuva. Aí a gente vai para o enunciado. Qual é o fator geográfico? Então, ele quer um fator, gente. Qual o fator geográfico? Fator é aquilo que influencia os elementos. Agora você já sabe, olha que legal. Que favorece a condição climática citada no texto. Bom, a gente tem que ver qual é essa condição citada no texto para depois a gente conseguir entender. Vamos ver a condição? Belém é cercada por rios, mas é a água que vem lá de cima que altera o ritmo da cidade. Quem vive na capital paraense sempre sai de casa com uma dúvida e uma certeza. Sabe que vai chover, mas não sabe quando. No Pará é assim. Ou você marca o encontro antes ou depois da chuva, conta um morador. Eu tenho uma aluna, só uma pausa para contar, que quando eu estou dando aula sobre umidade é vapor d'água presente na atmosfera, ela fala, nossa, professora, às vezes aqui no Pará tá tão úmido que se a gente respirar fundo dá para afogar. E aí eu tenho uma aluna de Brasília que fala, professora, aqui é o contrário, aqui é tão seco que a gente lava o cabelo, põe a cabeça assim, ó, no carro ou no ônibus, o cabelo sai seco em 1 segundo. Olha que legal a gente entender essas diferenças do Brasil, né? E aí vamos lá. Os moradores costumam dizer que só existe 2 estações no ano, a que chove pouco e a que chove muito. Não tem hora, tem alguém do Pará aí? Comenta. Não tem hora para chover. Constata uma moradora. Trabalho, escola, atrasa tudo. Tem que ficar esperando passar a chuva, na verdade, diz a outra moradora. Gente, qual será o fator geográfico que explica o Pará ter tanta chuva? Eu vou precisar que você volte uma das primeiras aulas aqui do curso, que foi quando eu falei de astronomia. Olha só como aqui, queridos, é a linha do Equador. Aqui, você já aprendeu isso, eu não vou explicar novamente, ok? Aqui, nós temos o trópico, 23 graus, 23 graus. O que acontece? O Equador é uma área muito quente. O Equador é uma área que nós vamos dizer onde existe uma baixa pressão, onde esse ar quente, ele fica leve, ele sobe. Aqui é uma área onde eu tenho constantemente, ó, a subida de um ar quente, porque pensa, gente, vamos lembrar o que é pressão. Pressão não é força dada por uma área, isso é pressão, né? Força pela área. Se a pressão é baixa, é porque não tem uma coluna de ar descendo. Então, o ar ele tem espaço para subir. E quando esse ar sobe, vamos lembrar das aulas básicas da escola? Ele sobe, condensa, isso vai acontecendo o dia inteiro. E aí, o que acontece? Chove. Como que é o nome dessa chuva, gente? Ó, o ar quente sobe, o ar quente sobe. Ele resfria, ele desce, se aquece, sobe de novo e a nuvem vai sendo formada. Essa chuva aqui, ela se chama chuva de convecção.
É uma pena que o vestibular não aceita o nome que a minha mãe dá para essa chuva, que é o toró. É aquela chuva que no final do dia ela vem, sabe, despeja aquele volume, tá? Então, o que será que justifica o Pará ter tanta chuva? Seria a baixa latitude? Perfeito, latitude são esses graus aqui. 0 graus é baixa, tá? Para você ter uma ideia, 90 graus é os polos, então 90 graus é alta. 0 graus é baixa, verdadeiro. Seria elevada altitude? Nunca ouvi falar de montanhas aqui, né? Fraca insolação, pelo contrário, está na linha do Equador. Forte continentalidade, nesse caso, continentalidade deixaria mais seco, mas não é sobre isso, o texto é sobre chuva. Acentuada refletividade, o que é refletividade? Refletividade seria a capacidade de reflexão das luzes. E, gente, o texto nem está falando disso. Ah, você lembra o que é refletividade? A gente viu também na parte mais ali de cartografia, né? Isso aqui se chama albedo. E não tem nada a ver, o texto não está nem falando nisso. Só pode ser baixa latitude, por estar localizado no Equador. É essa área onde existe uma baixa pressão atmosférica, uma área aquecida, onde o ar quente sempre está subindo. Fechou? Ele sobe, resfria, condensa, chove, toró. Falando nessa área mais quente do globo, olha essa questão de 2022. Radiação solar, a média ali, né? Onde tiver mais escuro, ó, a gente tem alta taxa de radiação. Beleza, vamos ver. Uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento de energia solar é a reduzida. Então, olha que danado. Ele não quer o que faz você ter aproveitamento solar. Porque pensa, o que faz você ter muito aproveitamento solar? Sol, né? Se você tem bastante incidência solar. Mas ele quer saber o que é reduzido nessas áreas. Será que é um relevo retinho? Reduzida declividade? Ou, na verdade, não, né? Porque reduzida declividade seria um relevo inclinado. Percebeu? Não. Eu tenho que falar alguma coisa que permita, porque imagina, eu quero usar um painel fotovoltaico. A energia tem que chegar ali. Então, sim, tem que ter sol. Mas além de não ter sol, o que não pode ter? Extensão longitudinal, queridos. Longitude é a distância do meridiano de Greenwich para leste e para oeste. O que isso tem a ver com sol? Nebulosidade, se tiver pouca nuvem, nebulosidade é nuvem. Se tiver pouca nuvem, é melhor para gerar energia? Com certeza, porque daí os raios solares não são interceptados. É essa. Irregularidade pluviométrica? Não, gente. Você pode gerar energia solar na caatinga ou você precisa que chova? Você não precisa que chova. E letra E, influência da continentalidade? Gente, continentalidade vai mexer na umidade. Se você está mais próximo do mar, você tende a ser mais úmido. Eu disse tende a. Porque não adianta nada você estar próximo do mar, só que ser uma água gelada. Porque a água gelada não está evaporando. É por isso que forma deserto no litoral. Calma que isso é conversa para a aula que vem, onde eu vou te explicar os desertos do mundo e ainda vou mostrar para você quais são as correntes que você tem que decorar. Sim, a aula que vem, que é a aula 26, está imperdível, tá? E você que está assistindo agora essa aula, termina ela comigo e se quiser, já emenda a aula 26, que é a aula onde eu falo sobre climogramas e mostro os climas do mundo. Não é o momento agora, tá? Mas toma cuidado. Estar mais para o interior, né? Ele fala influência da continentalidade, então reduzida continentalidade, né? Já que ele está falando o que tem que estar reduzido, seria a gente ter muita umidade. E o que isso tem a ver com painel fotovoltaico? Isso mesmo, nada. Agora vamos para a questão 3. Vamos para a questão 3. Cadê? A intensificação, você viu que eu ignoro o desenho, só olho depois. O que é intensificar? Fortalecer. Gente, eu tô tão feliz, mas tão feliz com o feedback de vocês. Gente me falando que tá gabaritando os simulados, que tá fazendo Enem antigo e gabaritando porque faz exercício desse jeitinho que eu ensinei. Então vamos lá. A intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata. Então, peraí, tá todo mundo morando na cidade. Morar na cidade de forma imediata, então qual que é o núcleo da pergunta? Afeta. O que é afetado imediatamente se a gente tiver a ocupação da imagem? Vamos ver as opções. Nível altimétrico, gente, altimétrico é altitude. Ciclo hidrológico é o ciclo da água. Padrão climático, clima, tectônicas de placa. Essa aqui eu já vou eliminar. Gente, você acha que morar numa cidade mexe na tectonia de placas?
Morar numa cidade mexe na estrutura das rochas? Você tá maluco? Não. Então pode ser, gente, você viu que ao invés de escrever altitude, eu escrevi ai que tudo, bem Narcisa, ai que tudo. Gente, o professor também trabalha muito, a gente também não tá muito ali, sabe? Então de vez em quando acontece, era para ser altitude. Vamos ver o que os caras estão fazendo? Ó, no começo só tinha mato, né? No começo era tudo mato. Evapotranspiração, escoamento superficial, infiltra, legal. Aí a gente começou a colocar uma casinha. Pode perceber que diminuiu a evapotranspiração e o escoamento superficial aumentou. Gente, o que é o escoamento superficial? É a água que corre por cima. Porque se você coloca asfalto, a água não consegue infiltrar. Olha como a água está diminuindo a infiltração. Agora olha essa última, ó. Ih, a infiltração não para de diminuir. Cadê as árvores? O que vocês fizeram, hein? Agora colocou um monte de prédio. Gente... Olha a evapotranspiração, como diminuiu para 30. Olha o escoamento superficial, como aumentou, mais de 20%. Então a água está correndo, escoar é correr por cima. Então vamos lá, gente. Será que eu estou mexendo na altitude? Não. O relevo continua reto. Eu estou mexendo no ciclo hidrológico, capacidade da água em infiltrar, escoar. Verdadeiro. Eu estou mexendo no padrão climático? Não, porque como você mesmo disse, o clima é um padrão. Eu estou sim alterando os elementos, mas o clima continua sendo tropical. Gente, se é um padrão, é padrão. O clima é tropical, mas eu estou mexendo no ciclo hidrológico que um dia pode alterar esse clima? Com certeza. Então ficamos com a letra B. Arrasei? Facinho, né? Se aguenta mais um? Posso? Você me deixa, né, fazer essa lista? Se você me permitir, eu gostaria de fazer mais exercícios hoje, já que a gente está tendo revisão teórica a partir dos exercícios. Nossa, tem aluno que morre de medo disso aqui, gente. Não precisa. Olha que fácil. Essa é a linha do Equador, vermelha. É uma área bem quente, tá? Aí, essa história de ser quente e ser frio é relativo, né? Logo depois vem o trópico, que a gente estudou. Aí depois vem o círculo polar, o círculo polar. Você concorda comigo que, em relação ao Equador, o trópico ele é menos quente? Lembra que eu falei que o Equador é a zona mais quente do globo, então ele vai estabelecer uma baixa pressão, ó, B de baixa pressão, e vai atrair muitos ventos? Ao mesmo tempo, queridos, o trópico vai ser uma alta pressão. Lembra que pressão é relativo, tá? Essa história de alta e baixa pressão, eu sei que você estuda em física, mas eu queria te ajudar. E o que acontece, queridos? Vamos imaginar um corpo submetido a alta pressão. Imagina agora uma pressão em cima da minha cabeça. Pressão é força pela área, tá? E essa pressão vem do quê? Por isso que eu não entendo. É o peso da coluna de ar. Se a pressão é alta, você concorda que o vento ele vai fazer isso aqui, ó? É que nem colocar, sei lá, um sachê de ketchup gigante. Pode ser de mostarda, se você quiser. Pula no meio desse sachê. Vamos colocar um sachê. Pula no meio. Você percebeu que quando... Olha que barulho horrível que eu fiz aqui pro YouTube, gente, para ser didática. A gente expulsa o vento. E você sabia, gente, que esses ventos que eu tô desenhando aqui, que tá saindo, ó, o vento é sistemático, menino. Pensa num vento sistemático. Ele sempre gosta de sair de A para B, da alta para baixa pressão. E o que que acontece? Esses ventos têm nome, tá? O nome desses ventos, se você puder rabiscar na própria lista para mim, avisei que a gente ia aprender bastante hoje, são os ventos alísios. São ventos que sopram do trópico para o Equador. Por quê? Porque o Equador é uma baixa pressão. É como se ele fosse um ralo, ele acaba chamando esse vento. Vamos ver. O Enem nem queria saber tudo isso. Eu estou explicando tudo isso para poder ser didática. A imagem ilustra a ação de um agente do planeta. E esse agente do planeta é... Vamos lá. Será que é a inversão sazonal dos fluxos atmosféricos nas zonas temperadas? Nem é isso, porque os alísios estão principalmente em zonas tropicais, né? Não é só a zona temperada. E não, queridos, isso é um padrão meio que anual. Ele pode dar uma alteradinha na direção, mas isso é um padrão geral da atmosfera. Letra B, formação de baixa pressão na linha do Equador? Olha, gente, a gente já tinha conversado sobre isso, né? O Equador é quente, forma baixa pressão, ele acaba atraindo muito vento. Gostei. Expansão de brisas geladas em áreas ciclonais. Tem um erro aqui, tá? Brisa gelada normalmente não vai ser área ciclonal. Área ciclonal, gente, ciclone, ó, decore isso pra mim. Ciclone é sinônimo de baixa pressão. Baixa pressão são áreas ciclonais, são áreas que, ó, olha o que ela faz com o vento, ó.
Ela chama o vento. Isso é ser uma área ciclonal, tá? E se é uma área gelada, normalmente áreas mais frias tendem a formar uma alta pressão. Porque pensa comigo, o ar tá mais gelado. Ah, gente, seu ar-condicionado, ele é colocado em cima? Não é? Por que ar-condicionado é colocado em cima? Isso é física. Porque o ar frio, mais denso, as moléculas estão um pouco ali agitadas, elas ficam mais próximas, fica pesado e desce. Então a gente entende que áreas de brisa gelada provavelmente tá com ar gelado descendo, não subindo. E ciclone, ó, vamos fazer o ar gelado descendo, ó. Ciclones são áreas onde a pressão é baixa, então o ar ele consegue, olha que maneiro, subir. Áreas ciclonais são áreas de chuva, que pode ter chuva, tá? Não é porque é baixa pressão que vai ter chuva, mas eu tenho a possibilidade desse ar subir. Se ele tiver vapor, se ele tiver úmido, pode formar nuvem. Letra B, letra D de dado, na verdade. Movimentação constante de frente fria para o Polo Sul. Não, a gente está vendo um negócio lá no Equador. E letra E, ascensão do ar aquecido em anticiclone. Ah, é o contrário, gente. Se ciclone é letra B, anticiclone é letra A. A de anticiclone. Anticiclone, queridos, ao invés de chamar o vento, ele expulsa. Anticiclone é alta pressão. Então você pode decorar, ó. A de alta pressão, A de anticiclone, expulsa o vento. Então, ar aquecido, ar aquecido vai ser baixa pressão. Então, seria legal você fazer um resuminho aí pra mim, tá? Escreve o que eu vou falar pra você. Vem comigo. Ar aquecido, lembrando que é relativo, tá? Ar aquecido, baixa pressão. Baixa pressão, ciclone. Vento que sobe. Porque se a pressão é baixa, o ar tá conseguindo subir. Agora o contrário, gente. Ar gelado, ar mais frio, tá? Lembrando que frio e quente depende do referencial, hein? Em comparação ao Equador. O que nós temos? Alta pressão. Alta pressão. Uma coluna de ar tá descendo, expulsando o vento. Anticiclone. Lembre-se disso, tá? Vamos para o exercício 5? Olha só o exercício 5 e a gente vai conseguir avançar de uma forma interessante. A fonte não diz nada, é G1. O enunciado diz: as interações citadas são efeitos de um processo atmosférico. E esse processo é marcado por... Ele quer saber o que é marcado nesse processo. O que esse processo tem? Vamos ler? É difícil imaginar que a Antártica possa interferir no clima de um país tropical, como o Brasil. Mas a verdade é que o continente gelado influencia e é influenciado pelo que acontece aqui na América do Sul. Inclusive o que acontece na Amazônia, causando secas na região e recebendo até mesmo a poluição. Caraca, algo lá do Equador, professora. Chegar lá e ele falou que é na Antártica, Polo Sul. Pode sim. E sabe por que pode? Porque você acabou de ver essa questão aqui em cima, que existe uma circulação atmosférica. E a partir dessa circulação, a gente pode levar o vento de um lugar para o outro. Vamos lá. A interação citada, então, é marcada por equidade. O que é equidade, gente? Igual. Igual índice de reflexão superficial. Gente, isso a gente aprendeu na aula lá de astronomia. Você acha mesmo que o asfalto reflete do mesmo jeito que a neve? Se a neve é branca, ela faz o quê? Mais reflete. Se o asfalto é preto, você quer gótico suave, mais absorve. Então a gente sabe que tem diferença. Então, mentira, dependendo da superfície da Terra, mais reflete ou mais absorve. Bloqueio de elevadas barreiras orográficas. Gente, ele está falando sobre a poluição do Equador com a Antártica, ventos do Equador para a Antártica. O que tem a ver montanha? E aí eu te pergunto, que montanha? Que montanha estaria influenciando essa relação? Letra C. Preponderância das correntes frias. Mas, gente, ele não está falando de ar? Ele está falando de um ar que está saindo de um lado, que está indo para o outro. Está falando de fluxo. Ninguém falou de corrente. Corrente é no mar. Fluxo entre faixas latitudinais distintas, que é o ar sair de um lugar e para o outro. Gostei. Se está saindo do polo para a Antártica, está saindo de 0 para 60. Latitudes diferentes. Gostei. Letra E, alternância da pressão equatorial. Não, qual que é a pressão do Equador? Me responde da sua casa. Equador vai ser sempre uma
Baixa pressão é uma área que está recebendo, ó, ventos, é a área mais aquecida do planeta, então não há uma alternância. Por eliminação, ficamos com a letra D. E é verdade. O texto fala sobre a diferença de fluxos do Equador, que é 0 graus, para os polos, que está próximo a 60 ou mais. Gente, é só um monte de palavra difícil para coisa fácil. O exercício 6 fica para a aula que vem. Vamos fazer o exercício 7. Falando dessa história de albedo, hein? O que é esse tal de albedo, hein, gente? Albedo, queridos, que você tanto aprende na escola, é capacidade de reflexão. Qual é o albedo da água? Qual é o albedo de uma floresta? Qual é o albedo de um telhado, tá? O sol, ele vai tacar a energia dele, ó, para várias superfícies diferentes, pastagem, água, e cada uma delas, uma parte vai absorver, a outra parte vai ser refletida. E quem vai fazer essa leitura, gente? Quem faz essa leitura é um sensor no satélite e a gente consegue produzir os nossos mapas assim. Essa é uma questão de, sendo sincera, ela é uma questão de sensoriamento remoto. Vamos lá julgar? Vem comigo, por gentileza? Vamos lá. O texto diz assim: a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada. Gente, qual que é a tecnologia ilustrada? Sensoriamento remoto. Essa tecnologia depende do quê? Ele fala, essa tecnologia depende da variação. O que varia? O albedo. Gostei, vamos definir o que é o albedo? Albedo é a capacidade de reflexão dos corpos. Então, quanto mais você reflete, alto albedo. Conta pra mim, quem tem albedo maior, a neve ou o asfalto? A neve, né? Porque o asfalto absorve. Será que tem a ver com lençol freático? Gente, tem a ver com campo magnético? Tá doido? Qualidade dos recursos minerais? Tá falando sobre satélite, movimento de translação? Quê? Tá mostrando que diferentes corpos têm um comportamento diferente e quem vai ler isso é um sensor no satélite. Gente, cuidado, tá? Quem lê não é o satélite, quem lê é o sensor. Satélite é só como se fosse o transporte, tá? Lembra, tem uma música do Harry Styles que se chama Satélite. Sim, eu sou fã do Harry Styles, tá? Fui no show. Curiosidade sobre mim que você não perguntou, mas eu soltei aqui. Satélite é aquilo que orbita. Nesse satélite é colocado um sensor. Esse sensor vai fazer a leitura dos corpos. E aí esse sensor consegue fazer um mapa. O nome disso é sensoriamento remoto. Você tá de longe pegando informação. Ai, que beleza. Aula de cartografia, hein? Volta lá no começo do nosso curso, gente. Arrasamos demais, hein? Então ficamos ali com a letra A. A de arrasei. Vamos para a próxima, gente. Questão 8, hein? Vamos lá? O que será essa questão 8? Qual será o tema dela? Seria bom a gente ler a fonte. Biblioteca. Enunciado. Qual tipo climático favorece o processo de alteração citado? Ele fala tipo climático, então vamos deixar para a próxima aula. Você vai ver, na próxima aula eu vou te apresentar os climas do mundo. Vamos pular para o 9. E o 9 tem tudo a ver. Gente, o que é ciclone mesmo? Ciclone é letra A ou letra B? Responde da sua casa. Ciclone é letra B, professora. B de baixa pressão, onde a gente tá, recebendo ventos, tá? Ciclone significa, gente, área de baixa pressão. São verdadeiras tempestades, é um aglomerado. Eu sempre gosto de pensar que a baixa pressão é como se fosse um ralo atraindo vento de tudo quanto é lado, né? Aqui tá mostrando os ciclones. Beleza, vamos ver a pergunta. Qual é a característica do meio físico? É uma condição necessária para poder mostrar a distribuição? Então ele pergunta a distribuição? Não, ele pergunta a característica do meio físico, hein? O que eu tenho que ter nesse meio físico para poder gerar ciclone? Será que ciclone é formado quando eu tenho cobertura vegetal de porte arbóreo? Gente, mas tem ciclone no oceano, tipo furacão. Qual que é a diferença de ciclone e furacão, já que você falou? Tá. O furacão, gente, ele é parecido com o ciclone. Na verdade, o ciclone está no furacão. Ciclone é a área de baixa pressão, de ar mais aquecido atraindo vento. Isso é um ciclone. Agora, quando esses ventos ocorrem no oceano, com ventos acima de 119, na verdade acima de 118, né? Então, 119 km por hora é uma mega tempestade, aí eu chamo de furacão.
Furacão ou tufão, depende do local onde você tá. Aqui mais na América, a gente chama de furacão. Ali na Ásia, a gente já chama de tufão. É um nome local, tá? O que importa são centros de baixa pressão, ok? E aí, queridos, o que tem a ver você ter uma vegetação de porte arbóreo? O que tem a ver? Furacão é água aquecida que está subindo num aglomerado de tempestade. Letra B, barreira orográfica. Pô, pessoal, se eu tivesse barreira orográfica, eu acho que o furacão até poderia ser barrado, né? Porque imagina aquele funil viajando, aí você encontra uma montanha. Nossa, gente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, toma muito cuidado com essas coisas simplistas. Enquanto eu tô gravando esse vídeo para vocês, né? A geografia ela muda a todo momento, mas estávamos vivendo ali, infelizmente, um furacão que atingiu a costa da Flórida, um furacão fortíssimo chamado Milton. O furacão Milton chamou a atenção porque ele ultrapassava a escala básica de furacões, né? Depois ele foi diminuindo. Só que aí, gente, o Twitter, que enquanto eu também falo com você, ele voltou, pode ser que ele tenha desaparecido no futuro, né? Sabe-se lá o que vai acontecer? A galera começou a colocar a Cordilheira dos Andes e agradecer. Meu Deus, a Cordilheira dos Andes salvando o Brasil de ter um furacão. Não só isso, também tem os ventos alísios, que são aqueles ventos que eu mostrei, que acabam empurrando o furacão em direção ao Pacífico. Não é só a Cordilheira dos Andes, tá? Então, não, na verdade, se a gente tivesse uma barreira elevada, eu ia atrapalhar a disseminação de furacão. Então, ele fala assim, ó, qual característica é a condição necessária para o fenômeno? Não tem nada a ver, montanha. Será que tem a ver pressão atmosférica com diferença? Porque pensa, se eu tenho uma área de alta pressão, e aqui do lado eu tenho uma área de baixa pressão, o que vai acontecer? O ar é sistemático, lembra? O vento sempre sai de A para B. Então é por isso que aqui começa a virar um grande ralo, né? Atraindo vento de tudo quanto é canto. Então sim, faz sentido. Áreas com diferença de pressão acentuada pode gerar furacão. Superfície com refletividade intensa. O que tem a ver você refletir energia? Eu preciso de água. Eu preciso de vento. Letra E, corrente marinha com direção convergente. Gente, isso não é em cima do mar, isso é na atmosfera. Oh, meu Deus! Isso é na atmosfera. Fechado, galera? Então, por isso, diferença de pressão gera vento. E ciclones é exatamente vento saindo da letra A, indo para a letra B, que é um grande ralo. Essa questão 10 aqui, vamos ver se eu consigo fazer? Consigo sim, ela ainda não pede climas do mundo. Climas do mundo a gente vai fazer na aula que vem. O que a gente tem aqui, meu jovem? Vamos observar. Aqui nós conseguimos observar um mapa do Brasil com os nossos climas, né? Com clima não, mas com a temperatura. Eu olho para o mapa, já vejo o clima do Brasil. Vou te ensinar a fazer isso na semana que vem. E aí vamos lá ver o que ele quer. Não vê a tabela ainda, ó. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator, olha a pergunta, qual fator climático foi determinante para explicar a umidade relativa no ar na região Nordeste e na região Sul? O que estava rolando, gente, no Nordeste e no Sul para explicar a umidade do ar? O que é umidade, gente? Umidade é o vapor d'água presente na atmosfera. Vamos ver os dados de umidade? Ele fala Nordeste e Sul. Caraca, hein? Gente, você concorda? Se a umidade no Nordeste praticamente está 100%, significa que ele está por aqui, hein? Nossa, já não aguento mais. Já tô carregando toda a umidade disponível. Então, provavelmente aqui eu tenho o quê? Eu tenho chuva. Tá muito úmido, ó. De 90% a 70% chuva. Com certeza. Tipo assim, a umidade tá... Pega todo o volume de ar. Pega o volume de ar. Da capacidade máxima de carregar vapor, você chegou em 100%. Isso é umidade relativa, tá, gente? Qual que é a sua capacidade de carregar vapor? 100%. Capacidade máxima. Tudo isso é o que eu posso carregar de vapor. Se a minha umidade está em 50, significa que ainda falta 50 para atingir meu máximo. Se nesse caso já tá, então já tá chovendo. Ah, precisa atingir 100 para chover? Não. Mas precisa estar bem úmido, tá? 50 eu acho que tá longe para chover ainda. Gente, o que será que aconteceu no Nordeste? Vamos ver. Ó, tá bem fresquinho, hein? Ó, aqui tá frio. Nossa, 4 graus. Ah, e aqui eu tô achando que é isso aqui, ó. Aqui tem uma massa, queridos, chamada massa polar atlântica. Uma massa fria, porém úmida. Ela atua aqui no sul, ó.
Aqui a gente sabe que também tem uma outra massa chamada MTA. Essa MTA, queridos, vamos desenhar ela, né? Ela é uma massa quente. Por que eu faço essas massas assim, ó? A massa fria, o ar frio não é pesado, fica por baixo. O ar quente fica por cima. Enquanto essas massas estão se tocando, ó, isso é física, tá tendo uma troca de energia. A massa fria tá resfriando a massa quente. E quando ela faz isso, ela condensa. Quando condensa, forma nuvem. Se a nuvem tiver umidade disponível, chove. Que tipo de chuva é essa? Uma chuva frontal. Ai, Pro, mas como você já sabe que tá tendo essa chuva? Porque é uma chuva típica da região. E porque eu sei que com essa temperatura tão baixa, com certeza a gente tem a força da MPA. Ó, a data, 25 de agosto. Nossa, agora eu tenho certeza mesmo. 25 de agosto é inverno no Brasil. Você já teve aula de estações do ano comigo, hein? Então volta aqui acho que no começo do curso, onde a gente fala de movimentos da Terra, e eu falo disso pra você, tá? Então, beleza, com certeza, gente, o que explica tanta umidade no Nordeste e no Sul é chuva. Vamos olhar a alternativa correta. Será que o que explica essa umidade é a altitude, gente? Que altitude? Altitude é relevo. A vegetação que afeta a incidência solar? Não, a vegetação no máximo afeta a sombra, afeta a evapotranspiração. Será que é massa de ar que provocou precipitação? Acho que é a dona MPA ali, hein? É inverno, ó. Certeza, gente. No inverno, a MPA consegue se deslocar. Será que ela não chegou aqui também? Pode ser, hein? Pode ser. Tá chovendo muito no Nordeste. Será que é corrente do mar? Não, gente. O Brasil tem 2 correntes do mar. Você vai ver comigo na aula que vem. A gente tem a corrente das Guianas e a corrente do Brasil Central. O Brasil é quente, com corrente quente, ela não faz muita diferença. Continentalidade, gente, como eu já falei, continentalidade tende a deixar a coisa mais seca. E o exercício está falando de chuva. Pensa, uma coisa é você morar em Ubatuba, é uma praia aqui de São Paulo, a gente chama de Uba-chuva. Outra coisa é você morar, sei lá, no interior do Mato Grosso. Tem diferença, tá? Mas aqui não está falando de nada disso. Então, queridos, eu tenho certeza que é a letra C, massas de ar. Fez sentido? Conta pra mim. Eu sei que eu resolvo exercícios de uma forma tão tranquila que parece até fácil. Porque é quando você começa a sacar, tá bom? Essa é uma lista muito bem feita com todas as vezes que o Enem cobrou clima, tá? Nos últimos anos. O exercício 11, o 13 e o 14 fica para nossa aula que vem. A gente vai fechar no exercício 12. Queridos, essa é uma questão de física, sabia? Ela vai falar, galera, sobre a diferença de brisas. Mas você me deixa explicar rapidinho? Não sou física, mas eu consigo te ajudar. Você concorda que a água ela tem um calor específico maior? Lembra disso? Pega uma tabelinha agora, pausa a aula e procura calor específico da água e da areia. Durante o dia, vamos ver, gente, é durante o dia? É, ó, durante o dia. Vamos colocar um sol aqui, ó. Durante o dia, o sol tá batendo no mar, o sol tá batendo na areia. É só você lembrar quando você vai pra praia, gente. Quando você vai pra praia, quem que aquece primeiro? Você vai pra água do mar, gente, mas tá gelada, 8 da manhã. A areia já tá quente, então o que tá quente forma uma baixa pressão, concorda? Tá mais quente. O que tá frio forma uma alta pressão. O que foi que você conversou com a sua professora? O vento é sistemático. Ele sempre sai de A para B. Vamos desenhar o vento, ó. A para B. Eu quero preto. Ó, pronto. Olha, por isso que a gente chama isso aqui de brisa marinha. Porque o vento tá vindo do mar. Aham, é isso. Mas e a noite? Ah, e a noite? Olha a minha lua. A minha estrela. Olha o que acontece à noite, gente. À noite é o contrário. Você já foi pro mar à noite? Você já viu como a água tá mais quentinha? Por que a água do mar tá quente à noite? Porque ela passou o dia inteiro se aquecendo. Agora, esse tanto de água leva a noite toda para devolver o calor. Só que a areia não, fião. A areia, do jeito que ela aqueceu, ela já devolveu. Então, quem tá mais quentinho para eu colocar B de baixa pressão? A água do mar. A água do mar tá mais aquecida. Enquanto a água aqui da areia... A água da areia foi ótimo, né? A área da areia, ali, o solo da areia, tá gelado. Então, agora o vento vai sair de A para B. Olha como eu chamo esse vento. Vento terral. Por que terral? Porque ele sai da terra.
Meu Deus, é isso? É, depois você pesquisa calor específico. Diferença de temperatura gera diferença de pressão. Diferença de pressão gera vento, porque o vento é o ar em movimento. Você sempre sai de A para B. Então vamos lá, gente. Vamos julgar simplesmente ali a minha resposta. O que ele quer? Bom, eu já fiz toda a explicação, né? Esse processo é resultado de... Então, peraí, o que ele quer? O resultado. Esse processo, que processo? Brisa marinha. Brisa marinha, você me ajuda? É um processo que veio do gradiente de pressão, uniformidade? Não, se fosse uniforme, não teria vento, né? Aquecimento diferencial da superfície? Perfeito. Diferença de temperatura? Eu falei que a água estava quente, a areia estava quente. Gera diferença de pressão, física básica. Queda das médias térmicas? Não, gente, que queda? Queda acentuada. É uma diferença durante o dia. Praia, água. Mudança de umidade, não. Variação altimétrica. Altimétrica seria a altitude. Nada a ver, não está mudando. Só pode ser essa. Cuidado, hein? Cuidado, não é uniforme. Se fosse uniforme ali, não teria as brisas. Uau! Galera, e aí? Você viu que o Enem não é tão chato para clima? Eu sei que vocês têm muito medo de clima, tanto que alguns até me falaram, nossa, Pro, a gente está tão ansioso pela aula de clima. Não precisa. A gente ainda tem no final do curso uma aula sobre El Niño e Laninha, que eu vou usar bastante desse conhecimento que eu te expliquei hoje. Então eu preciso contar com você, tá? Promete para mim que vai assistir essa aula de hoje, já vai, se puder, emendar na aula que vem, que é a aula que fala sobre climogramas do mundo, para a gente finalizar. Queridos, eu demorei, foram 40 minutos de aula, mas eu acho que valeu a pena. Conta pra mim aqui se eu te ajudei. E não esquece, pessoal, valorize o trabalho dos professores, os professores e professoras aqui do Brasil, profissionais da educação que estão democratizando o ensino. Eu estou aqui distribuindo para você esse conhecimento de uma forma tão direcionada para o Enem, para que você possa gabaritar. Deixa seu coração aqui para mim. Vamos usar o tema da aula de hoje. Por favor, eu quero ali algum elemento climático, ou um sol, ou uma nuvem, ou um raio, sei lá, alguma coisa que mostre a dinâmica climática. Um beijo, meu amor. Até a aula que vem. Tchau, pessoal.